A paz do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Eu me chamo Wesley Medrade Dias e seja bem-vindo à Escola Reavives, treinando e ativando filhos para o reino. E hoje eu quero estar falando a respeito sobre a oração e o jejum. E quero estar lendo aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O nosso maior exemplo a respeito do jejum é Cristo. Antes de ele ser tentado lá no deserto, de iniciar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Em toda a Bíblia, você vai ver a respeito do jejum. Homens e mulheres de Deus que jejuaram. Então, o jejum tem benefícios. E a oração no jejum é uma das chaves principais para atingir o poder do Espírito. Então, existem 3 formas de jejum que eu quero estar falando aqui nesta noite. O primeiro é o jejum completo. Nesse jejum completo, você se abstém de comida e de água. Mas o máximo para esse jejum é de 3 dias, que é o jejum de Esdras e o jejum de Éster. Mais do que 3 dias, você pode ter problema de saúde. Um outro exemplo de jejum que eu quero citar é o jejum normal. Esse jejum se abstém de líquido, mas não de comida. É o jejum de Jesus, que fala que ele teve fome, mas não fala que ele ficou sem beber água regularmente. E nesse jejum, é um jejum muito bom, a qual você abstém de comida e só fica em água, até onde você conseguir. Um outro jejum bastante conhecido é o jejum parcial, que é aquele jejum de Daniel, que ele absteve de algumas comidas e não de outras. Então existe forma de jejum. E aqui a gente citou 3 exemplos. E o jejum tem benefícios. Quando você jejuma, tem uma vida jejuada, unida à oração, você vai ter mais equilíbrio sobre as prioridades da sua vida. Você vai ficar mais sensível ao Espírito Santo e aos 9 dons espirituais. Você vai ficar menos orgulhoso. Você vai ficar menos egoísta. E vai ter mais domínio próprio. Então, o jejum, meus irmãos, unido à oração, são cruciais para atingir o poder do Espírito. Charles Finney tinha uma vida jejuada. John Wesley tinha uma vida jejuada, era todas as quartas e todas as sextas-feiras. E quando esse homem entrava no tempo para ministrar, um sentimento de quebrantamento caía sobre o povo, e o povo sentia necessidade de aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, quebrantado naquele ambiente, naquela reunião. Na maioria das vezes a gente faz jejum para ganhar bênçãos, para ganhar bênçãos materiais, mas o jejum é para bênçãos espirituais, é para você ficar sensível. Kenneth Reich tinha uma vida jejuada. Então, o que é uma vida jejuada? É você tirar um dia na semana, 2 dias na semana e se consagrar a Deus. O jejum é a forma de você se humilhar perante a Deus. Quando você jejuma, você está se humilhando perante a Deus. Então, se você conseguir jejuar, aí vamos dizer, o jejum normal, 1 dia na semana, Deus aceita o seu jejum, aceita o jejum parcial, tudo de forma para você ficar mais sensível ao Espírito de Deus, aos dons espirituais e ter uma vida voltada para Deus e andar em demonstração de poder do Espírito Santo. Mas precisamos unir o jejum a uma vida de oração, rotina de oração. Tirar um tempo para Deus todos os dias e convidar o Espírito Santo para se fazer presente no ambiente, fechar a porta do seu quarto e relacionar com o Espírito Santo, gerar amizade com Ele.
Então, quando você une a oração e o jejum, você vai estar fazendo os padrões a qual os homens e mulheres de Deus fizeram para ter uma vida no Espírito, está sensível ao Espírito Santo. Então, se você ainda não jejuou, eu quero te orientar hoje, jejum, se consagre a Deus. Se consagre a Deus quando você puder, um dia na semana, não sei se é na segunda, se é na quarta, mas escolhe um dia, jejum, se consagrando a Deus, porque você vai ter mais domínio, vai ficar mais sensível a Deus e ao mundo espiritual e vai conseguir enxergar as coisas no Espírito. Então, só um jejum para ganhar bênçãos, jejum para ter uma vida voltada para Deus. Porque o Pai procura filhos que o adorem em espírito e em verdades. E o jejum e a oração são formas de a gente conectar com Deus. Amém? Fica na paz. Um abraço.